Boa noite, gente. Vocês estão bem? Estão felizes? Muito bom. Eu também estou feliz. Ô, glória, temos um pentecostal ali. Sempre é um prazer estar aqui nessa casa e estar entre amigos. E hoje não vai ser diferente. Sentimos que existe uma abertura muito grande para o espírito da profecia aqui, mas não só nessa noite, né? Esse é um lugar onde normalmente o espírito da profecia se move. Isso é muito raro no Brasil e vocês têm que ser muito gratos pela igreja que vocês congregam. Amém? Quantos são gratos por essa casa? Seja grato por participar de uma casa que abre espaço para o Espírito Santo. De manhã eu estava falando, esse lugar é uma estrutura incrível, tem muita organização, um monte de gente trabalhando, tem ordem, tem beleza, tem estrutura, mas tem uma coisa, tem abertura para que o Espírito Santo lidere. Então, eu creio que isso é uma marca apostólica, onde são construtores que constroem com base em excelência, mas que não são engessados no modelo humano. Quem está entendendo? Então eu quero dizer, seja grato por essa casa. Eu sou grato por ser amigo dessa casa. Eu sou grato por poder estar num lugar onde o espírito da profecia tem espaço. Então eu estou muito feliz de poder ser chamado amigo dessa casa. Antes de começar o tiroteio, só quero fazer uma recomendação. Esse livro aqui, Derramarei Meu Espírito, ele foi, a gente desenvolveu ele a partir de uma palavra que a gente recebeu para ministrar no MFI, aqui em Curitiba, no ano passado. E, para quem não sabe, isso é segredo, né? Não falo, mas é como se esse livro foi escrito para ser uma continuação do livro Não Apagueis o Espírito. Porque o livro Não Apagueis o Espírito, ele termina com um apêndice. E o apêndice é o serviço corporativo da profecia. Esse livro é como se fosse o apêndice, o serviço corporativo da profecia, expandido e transformado num livro. Então esse livro é uma palavra que estamos recebendo nesses dias e tem muito a ver com a MFI. Uma rede de comunidades, uma rede de igrejas proféticas. Então não é apenas um lugar que promove profetas, mas edifica comunidades proféticas, onde homens e mulheres que são amigos de Deus se encontram para funcionarem juntos profeticamente. Então, esse livro está ali, não tem muitos, então vocês lutem no final. Quando a pastora começou a profetizar aqui, ela disse que essa é uma noite de redenção. E me veio algo muito, muito forte para algumas pessoas aqui. Nós queremos orar por redenção, por cura. Nós vamos pedir uma intervenção do Espírito Santo, tocando nas emoções de pessoas. Nós vamos pedir que os pensamentos do Senhor venham sobre nós. A Bíblia diz, Isaías, que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Isso significa que Deus pensa. Aleluia! Não é bom saber que Deus pensa? Deus tem pensamentos. E o problema é que às vezes nós somos tão consumidos pelos nossos próprios pensamentos. E às vezes nós somos conduzidos a problemas, erros, frustrações. Por quê? Porque nós damos mais atenção aos nossos pensamentos do que os pensamentos dele. Porque os pensamentos dele são maiores. E os caminhos dele são maiores. Tem alguém aí? E a questão é que estamos vivendo um tempo de pressão. Tempo de guerra. Tempo de luta espiritual. E parte dessa luta tem a ver com aquilo que Jesus diz em Mateus 24, que nos últimos dias, no fim dos tempos, o coração de muitos se esfriaria.
Nós estamos vivendo uma luta contra a frieza dos dias finais. E uma das formas de Satanás produzir frieza é enxertar pensamentos contrários aos pensamentos do Senhor na nossa mente. E eu quero dizer uma coisa. Tem pessoas aqui nessa sala que estão assistindo online, que estão sendo consumidos pela ansiedade. Nós vamos orar por uma intervenção, nós vamos abrir espaço para que os pensamentos do Senhor encham a nossa mente. Nós vamos voltar a nossa mente para o Senhor, para que Ele encha a nossa mente com os seus pensamentos. E nós vamos voltar o nosso coração para que Ele enche o nosso coração com conhecimento dos seus caminhos. Porque Ele também diz que os seus caminhos são maiores. Então eu quero orar muito especificamente por algumas pessoas aqui. Que nos últimos tempos, pensamentos de desistência enchem a sua mente. Pensamentos onde a sua vida não tem valor, a sua vida não serve para nada. E até pensamento de suicídio. Pensamento de desistir da vida. Não é que você está pensando em se matar, não é que você está planejando se matar, mas do nada começam a vir pensamentos que tentam convencer você a desistir da vida. Porque você precisa entender que o suicídio basicamente é alguém tentando fugir da dor. Tem pessoas aqui que têm sofrido com isso, lutado contra pensamentos que são contrários às Escrituras. Eu quero orar por você nessa noite. Se tem alguém aqui que pensamentos de desistência, pensamentos de suicídio, pensamentos onde você se convence que a sua vida não tem valor, que a sua vida, se ela acabasse agora, seria a melhor coisa. Eu quero orar por você. Quem é essa pessoa aqui? Você pode vir aqui rapidinho, nós vamos orar por você. Alguém pode segurar o neném dessa moça aqui, por favor? Vem aqui, querido. Tem alguém na galeria? Vem aqui, querido, rapidinho. Nós queremos orar por você. Oh, Senhor. Os teus pensamentos são maiores. 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 Se tem alguém que está se cortando, está se mutilando aqui. Isso já aconteceu com você recentemente. Então, eu vejo adolescentes entrando em dor e você se corta. Eu quero orar por você. Nós queremos orar por redenção. Jesus na cruz triunfou sobre principados e potestades. Jesus na cruz triunfou contra principados e potestades. Ele triunfou contra a morte. Ele venceu a morte. E nós nessa noite nós resistimos o espírito de morte. Eu queria que você que veio na frente, se você fizesse aqui ó, uma fila aqui assim, ó, estica para lá assim, ó, por favor. E eu queria pedir que irmãos que são autorizados por essa casa, a ministrar, que eles venham aqui impor as mãos no ombro dessas pessoas. Nós vamos invocar o Espírito da vida, o Espírito de Jesus Cristo. Nós vamos profetizar a vida. Você que está aí, ó, levanta a sua mão e começa a profetizar para cá. Temos algumas moças aqui, ó. Temos rapazes aqui. Os intercessores proféticos que estão na casa podem vir nos ajudar, por favor. Os assessores também, tá?
Santo. Essa é uma noite de redenção. Eu quero ouvir o som da intercessão da igreja, vamos. Não é para murmurar não, gente, é para interceder. Vamos profetizar. Essa é uma conferência profética. E eu queria chamar o pastor Luiz aqui em cima, como pai dessa casa, para liberar uma palavra, um decreto de vida aqui. Uma palavra de pai. A autoridade de pai, liberando vida sobre você, sobre a sua casa. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos e resistimos agora todo espírito de morte. Nós resistimos todo pensamento das trevas, todo pensamento que não procede do alto. Senhor, vem e libera os teus pensamentos. Os teus pensamentos são maiores. Os teus pensamentos são superiores aos nossos. Vem agora, Senhor. Vem agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós resistimos à ansiedade, à depressão. Nós resistimos a toda enfermidade psicossomática. Jesus Cristo é aquele que levou sobre si na cruz as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós somos curados. E nessa noite nós invocamos a obra da cruz sobre cada pessoa que veio aqui na frente. Em nome de Jesus, nós invocamos o nome que está acima de todo nome. Depressão é um nome, e Jesus está acima de todo nome. Vai recebendo essa graça, meu amado, minha amada. Vai recebendo esse toque sobrenatural. Céus se abriram nesse lugar. Céus se abriram nesse lugar. Com essa palavra liberada, os céus se abriram nesse lugar. Há uma palavra liberada, portanto também há recursos liberados do céu essa noite para fazer cumprir essa palavra. A Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Antigamente nós andávamos nisso também, segundo a inclinação da nossa carne, dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, o amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Você está recebendo a oração, mas eu quero que você agora olhe para mim um instante. Todos que estão aqui, olhem para mim um instante. Abram sua mão onde você está. Você vai fazer uma declaração que não é invenção minha, é a palavra de Deus. Primeiro você vai dizer isso, vai dizer: Ele me deu vida. Diga: Ele me deu vida. Ele me deu vida. Agora eu quero que você faça uma declaração que Davi fez, que o salmista fez. Ele diz: eu viverei. Escute antes: eu viverei e não morrerei. Viverei para adorar a Deus, para proclamar os seus feitos, para engrandecer o seu nome. Nós vamos fazer essa declaração diante do inimigo.
Mas antes, diga comigo assim: em nome de Jesus Cristo. Eu quero ouvir a tua voz. Diga: em nome de Jesus Cristo. Igreja, vamos fazer juntos. Diga: em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aquele que me deu vida. Aquele que me deu vida. Estando eu morto nos meus delitos e pecados. Em nome de Jesus Cristo. Eu renuncio a todo espírito de morte, a toda sugestão de morte, espírito de aflição. Deixe a minha vida agora. Em nome de Jesus. Toda tristeza, toda depressão, toda angústia, caia por terra agora. Em nome de Jesus. Cristo me deu vida, e eu escolho a vida que Ele me deu. Cristo me deu vida, e no nome dEle eu declaro: viverei e não morrerei. Viverei e não morrerei. Viverei para proclamar as grandezas daquele Deus que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que me chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém. Eu quero abençoar você. Como um pai espiritual, eu quero abençoar você. Eu quero declarar as palavras que o Pai declara sobre Jesus, porque essas palavras são suas também. Você é amado, você é amada, e Deus tem prazer na sua vida. Você é amado, você é amada, e a sua vida tem valor e sentido. Você é amado, você é amada, e Deus te chamou para sentar na mesa dele, te chamou de filho e de filha, e Ele não tem vergonha de fazer isso. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar essa canção profética. Me define. Sim, Senhor. Tudo para mim. És a minha realidade. Os teus pensamentos me definem. Vamos dizer isso juntos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Mais uma vez, vamos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba. 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 Eu pertenço a ti. Quantos podem dizer isso com fé nessa noite? Abba. Abba. Eu pertenço a ti. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Essa é a minha realidade. És a minha realidade. É a minha realidade. Oh, Abba. Abba.
Só as vozes. Abba. Abba. Aleluia. Espírito de alegria, vem sobre nós essa noite. Óleo de alegria em vez de depressão. Eu pertenço a ti. Óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Eu pertenço a ti. Aleluia. Sua felicidade. Eu pertenço a ti. Sim, Senhor. Para mim, Amém. Essa minha a sua presença é real. Minha realidade. A sua presença é real nesse lugar. Vamos celebrar a pessoa do Espírito Santo. Abra sua boca agora. Vamos honrar a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um vento, nem uma pomba, nem uma fumaça. O Espírito Santo é Deus, Consolador, que habita no meio do seu povo. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Vamos honrar a pessoa do Espírito Santo aqui. Te colocamos no mais alto lugar. Amém. Aleluia. 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 Ah, Jesus. Refrigério. Amém. Você que já foi ministrado, você já pode ir voltando para o seu lugar. Nesse mesmo espírito, você pode se assentar. Nós estamos num lugar sagrado essa noite. Esse lugar se chama presença de Deus. Nós estamos num lugar sagrado. Esse lugar se chama presença. Tem poder suficiente para restaurar casamentos aqui nessa noite. Você, homem, você sabe que você está destruindo o seu casamento longe de Jesus. Tem poder suficiente para salvar a sua vida aqui. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Jesus, nós te amamos, Jesus. Oh, Senhor, enche essa sala com o brilho da tua face, Jesus. Aumenta a consciência da tua presença aqui, Jesus. Aumenta a consciência da tua presença aqui, Jesus. Enche esse lugar com o brilho da tua face. Enche esse lugar com óleo de alegria. Enche esse lugar com o espírito de revelação e sabedoria. Enche esse lugar com o espírito de fortaleza, que fortalece o homem interior. Nós honramos a pessoa do Espírito Santo aqui. Espírito Santo, você é o presidente dessa igreja. Você é o dirigente dessa reunião. Faz o que você quiser aqui. Toca quem você quiser.
Você não está preso aos nossos horários nem à nossa liturgia. Nós abrimos espaço para você, Espírito Santo. Eu quero trazer uma última instrução nessa conferência profética, que é simples, mas é poderosa. E eu quero falar sobre a palavra profética e os anjos. Vamos falar de anjos aqui agora. A palavra anjo significa mensageiro. Você pode dizer isso? Mensageiro. E só para você saber, assim, não sei se tu tá ligado. Quando você fala tá ligado, é muito carioca, né? Que nem toda criatura celeste é um anjo. Anjo é uma classe dentro das criaturas celestes. Então você tem várias classes de criaturas. E entre essas classes tem os anjos. E a função dos anjos é transmitir a mensagem do trono de Deus. É é trazer a mensagem do trono para a terra. Essa é a função dos anjos. Não sei se tu está ligado, mas de manhã a gente falou um pouco sobre isso. E só tem um anjo na Bíblia que tem nome. O nome dele é Gabriel. Só ele. Não tem mais nenhum outro anjo que tem esse nome. Que é nomeado na Bíblia. Só Gabriel. A gente tem Miguel, que aparece. Mas a Bíblia diz que Miguel é um arcanjo. Miguel aparece para lutar. Miguel aparece para quebrar o pau. Quando Miguel aparece, o pau vai quebrar. Então você vai ver Miguel em Daniel 10 lutando contra o principado da Pérsia. Você vai ver Miguel em Apocalipse 12 lutando contra o dragão. Você vai ver Miguel resistindo a Satanás pelo corpo de Moisés. Então Miguel é o arcanjo. Ele é da briga. Mas Gabriel é anjo. Gabriel, você não vê Gabriel brigando em nenhum momento. Gabriel é aquele que puxa a mensagem do trono para a terra. Mas aí, o que acontece? Não sei se tu sabe, mas existem anjos no céu e existem anjos na terra. Existem anjos invisíveis e existem anjos de carne e osso. Você sabia que existem anjos de carne e osso? Tem um versículo na Bíblia, na verdade tem vários versículos, mas a gente vai usar um só. Em Marcos 1, no versículo 1, que diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu quem? Anjo, diante da sua face, o qual preparar o teu caminho diante de ti. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Peraí, calma. Aí. E apareceu quem? João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Olha que loucura. João Marcos chama João Batista de anjo. Eu sei que em português tem várias versões que o que está aí é mensageiro. Mas a palavra grega aí é ângelo, que é a mesma palavra que aparece quando fala anjo Gabriel. A mesma palavra de Lucas 1, que fala que Gabriel é um anjo, é a mesma palavra em Marcos, que fala que João Batista é um anjo. Então qual é a função de João Batista? Um mensageiro. Ele tem a função de puxar a palavra profética do trono dos céus para a terra. Tudo bem? Amém? E aí tem os versículos polêmicos, não deveria falá-los.
Mas é a última vez, né, a última sessão mesmo. Então, em Apocalipse, pode ser a última da última, né? Em Apocalipse, Jesus escreve para 7 igrejas. E para quem que ele escreve? Para o anjo da igreja. Agora olha que doideira. Tem muita briga teológica para saber quem é o raio do anjo da igreja. Por quê? Uns falam que é um anjo. Outros falam que é o pastor. E tem essa... Calma, ele vai. Aí eu olhei para ele, vai. Outros falam que é o pastor, outros falam que é o anjo. Só que tem um problema aí. Quando Jesus escreve ao anjo, dentro da descrição, ele está falando que ele deveria se arrepender. E aí, como é que faz agora? Se ele é um anjo invisível, ele tem que se arrepender por causa do pecado da igreja? Esse é polêmico. Eu creio que o anjo da igreja ali são os profetas. E o que está por trás são anjos de verdade, anjos espirituais, que estão trazendo mensagens. E os profetas anunciavam. Então Apocalipse esse negócio de anjo e Apocalipse é uma doideira. Porque em Apocalipse 1 vai dizer o seguinte: João ouviu a profecia do anjo de Jesus. Então o Pai deu a mensagem para Jesus, Jesus deu a mensagem para o anjo de Jesus, e o anjo de Jesus deu a mensagem para João. Aleluia. Por que eu deixei essa por último, né? Porque está acabando mesmo. Você vai ver. Por quê? Porque tem o anjo de Jesus, que é um anjo. Mas você também tem João, que também é um profeta. E aí ele está profetizando e está escrevendo para os anjos da igreja. Ou seja, é muito anjo. Mas o objetivo aqui dessa noite não é ficar tentando entender que é um anjo da igreja. O objetivo dessa noite é você entender uma coisa. Existem anjos invisíveis e existem anjos de carne e osso. Deus está chamando seus mensageiros. E qual é a função? Nossa função: preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor. Como? Anunciando a palavra profética. Terminando essa pequena introdução, vamos para Lucas 1, e a gente está brincando de Lucas 1 bastante aqui nesses dias. Quem estava aqui de manhã, só para saber? Beleza. O que ela falou? Shalom, shalom. Aleluia, shalom. E halal. Essa é só para quem estava nas reuniões, né? Tem alguém da halal aí? Tem a galera da doideira aqui, né? O Fábio dançou aqui, só para saber. Ele dançou? Mais ou menos. Não, é que ele estava tímido, mas quando ele está assim, soltinho, tem que ver. Ele faz rodopios proféticos, só ele. Chamar mais vezes. Lucas 1 é um momento onde é anunciado o nascimento de João Batista. Zacarias é o seu pai, ele é um sacerdote, ele está no templo oferecendo incenso. E ele está intercedendo por Israel. Então, como sacerdote, ele entrou no templo. Ele está diante da entrada do Santo dos Santos. Ele está no altar de incenso, ele está intercedendo. E aí, de repente, aparece um anjo do lado dele. Aí ele olha e fala assim, e fica com medo, né? Ele deve ter pensado, eu vou morrer agora. E Gabriel fala com ele, fala assim, ó, não fica com medo não. Que eu vim aqui como resposta das suas orações. Ele anuncia o nascimento de João. Zacarias, ele não acredita, ele não crê.
Ele não crê em Gabriel, ele não crê na palavra que Gabriel estava trazendo do céu. E aí Gabriel fica indignado. Tu não vai crer em mim? E até esse tempo, até esse momento, Gabriel não tinha dado o nome dele. Ele estava assim, agente secreto. Mas aí Zacarias foi não acreditar nele, aí ele foi dar uma carteirada. Agora eu vou te mostrar quem que está falando aqui agora. E agora, vamos ler Lucas 1,19. Diz assim: e o anjo respondeu. Sabe quem está falando aqui? É Gabriel. Só qualquer um não, pô. Tu tá ligado que o Gabriel é o anjo mais ninja, Gaiden, Power Ranger vermelho e Yoda que tem, né? Porque tu pensa, quando Deus envia um anjo para anunciar a história da redenção para Daniel, quem que ele envia? Gabriel. Quando ele envia um anjo para anunciar o nascimento de João Batista, quem que ele envia? E quando Deus envia um anjo para anunciar o nascimento de Jesus, quem que ele envia? Então Gabriel é grandão, pô. Até porque a gente só sabe o nome dele mesmo. Não tem outro. Então é esse que a gente tem, é o que tem para hoje. A gente pode falar que ele é o maior anjo da Bíblia, que a gente só sabe esse nome mesmo. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, aquele que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para transmitir a você as boas novas. A palavra aqui é o Evangelho. E agora eu vou ensinar como se tornar um anjo de carne e osso. Como que nós vamos ser esses mensageiros que vão preparar o caminho do Senhor? É simples. Deixa eu te fazer uma pergunta teológica agora. Acabei de falar, se tu errar essa eu vou passar mal. Quantas vezes, para quantas pessoas Gabriel aparece na Bíblia? 3. Daniel, Zacarias, Maria. Beleza? Tamo junto? Ok. Você imagina, se Gabriel é o super Power Ranger vermelho, o anjo que é enviado para anunciar as mensagens mais importantes da história da redenção, mas ele só aparece quantas vezes? 3. Eu tenho uma pergunta técnica. O que Gabriel está fazendo? O que Gabriel estava fazendo enquanto ele não estava falando? Eu sou aquele que sempre está na sua presença. Deixa eu fazer uma pergunta. Na Bíblia, na história, Gabriel passou mais tempo falando ou contemplando? Isso significa que pessoas proféticas não necessariamente são pessoas que falam muito. Você não tem que falar muito. Você não tem que ter uma palavra para cada situação, cada momento, cada coisa. Pessoas proféticas não têm que ter uma opinião sobre tudo. Ele está rindo, né? Vocês já sabem onde vai dar. O que move pessoas proféticas não são as suas afeições. Não é a sua ideologia. Vou citar um exemplo polêmico. Estamos no último dia mesmo, vamos seguir. Um dia, Davi tinha 2 amigos que faziam parte da sua companhia profética. Davi, ele tinha uma equipe. E entre essa equipe ele tinha Natan e Gade, que eram 2 profetas. Eles eram amigos de Davi, trabalhavam com Davi. Estavam sempre juntos. Aí um dia, está escrito em 2 Samuel capítulo 7, diz que Davi chamou Natan e falou assim, abriu seu coração, né?
Pô, eu moro num palácio e Deus está morando numa tenda. E Davi começa a botar para fora essa indignação, né, de construir um templo para o Senhor. Aí Natan, o que ele fala? Quem lembra? Vai lá e faz o que está no teu coração. E aí, olha que interessante. Aí a Bíblia diz que quando Natan deixa Davi e está indo para casa, o Senhor vai e fala com ele: ô Natan, volta lá e desfala o que você falou. É maravilhoso, né? Quem mandou você falar isso? Faz o que está no teu coração. Ainda mais que não faz o que está no teu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Aí Natan fala: faz tudo o que está no teu coração. Aí Natan tem que voltar atrás para desfalar. Aí ele fala assim: então Davi, sabe aquele negócio que eu te falei? Esquece. Você não vai construir templo nenhum. E ele começa a profetizar sobre o descendente de Davi, o Messias. Agora, sabe qual que é a pegadinha aqui? Natan, profeta, ele estava tão próximo do rei, ele estava tão próximo, que as afeições dele pelo rei falavam mais alto do que as afeições dele para aquilo que Deus estava falando. E esse é o problema de vários profetas que profetizaram sobre política nesses últimos tempos. As afeições deles por ideologia política era maior do que aquilo que Deus estava falando. Então, filho, meu amigo, dá um passo atrás e deixa as suas afeições por Deus e pela voz ser maior do que as suas afeições pela sua ideologia, pela sua teologia, pelas suas amizades. Porque se você está mais apegado às suas amizades do que à voz, você vai errar. Eu conheço um profeta, eu conheci ele pessoalmente. Ele é muito famoso nos Estados Unidos. E o nome dele é Jeremiah Johnson. E ele profetizou que o Trump ia ganhar. Eu não sei se está ligado, né? Mas o Trump perdeu. Não, é importante avisar, né? Porque um monte de gente profetizou que o Trump ia ganhar e ele perdeu, e eles falaram: não, mas o Trump ganhou nas regiões celestiais. Ah, me ajuda, né? Não, Deus falou que ele ia ganhar, mas aí o Satanás foi lá e deu um golpe em Deus, enganou Deus. Aí, foi sim. E esse cara, Jeremiah Johnson, ele foi um dos caras que profetizou que o Trump ia ganhar. E sim, e ficou famoso. Adivinha, né? O Trump perdeu. E ele teve que fazer um vídeo de retratação, dizendo: eu profetizei segundo o meu coração enganoso. Eu profetizei aquilo que eu queria que acontecesse, e não aquilo que Deus estava falando que ia fazer. Quem está entendendo? Então, pessoas proféticas falam com base naquilo que contemplam na presença de Deus, e não nos jornais. O pessoal pergunta: Fábio, o que você acha da guerra da Rússia? Eu não acho nada. Mas qual que é a tua palavra rema sobre a situação do Hamas? Nenhuma. Mas qual que você tem falado da chuva? As pessoas acham que uma pessoa profética, ela tem que dar uma opinião e tem que ter uma palavra a todo momento. Gente, Gabriel só aparece 3 vezes na história. Porque ele passa mais tempo na presença de Deus, contemplando a beleza de Jesus, contemplando aquele que está sentado no trono, do que falando. Então, lembra daquele meme? Fala muito, né? Gente, vamos parar de falar muito e vamos contemplar mais. Porque a partir desse lugar da contemplação, ele diz: eu sou Gabriel, estou sempre na presença e eu fui enviado a falar as boas novas.
Existe um chamado para Curitiba nesses dias. Um chamado para o sul do Brasil, para o Brasil inteiro. Vamos falar menos. Vamos parar de emitir opinião na internet. Sabe aquelas... Tem um monte de gente que quer ser profético tentando responder as perguntas que ninguém está fazendo na internet. Ninguém está fazendo a pergunta, ele quer responder. Eu vou contar um segredo. Eu uso Instagram só para postar. Eu não vejo nada. Porque eu não tenho tempo para ficar vendo. Você viu o que o fulano falou? Não. Você viu a briga do outro lá com não sei quem, do ministro, não sei de quê? Não. Você viu o outro que pecou, que adulterou? Não, eu não vi. Porque eu não quero ficar vendo pecado, eu não quero ficar vendo confusão. Eu não quero ficar alimentando a minha mente com todas as notícias do mundo. Eu quero contemplar Jesus, eu quero ficar diante dele. Eu quero gastar meu tempo olhando para ele. Esperando que ele me envie a falar. Quem está entendendo? Nós vamos ter que entrar numa profunda devoção. E isso envolve, você vai ter que ter disciplina para uma vez por dia. Você quer ser profético? Então vou ensinar. Uma vez por dia. Você tem que parar no mínimo 30 minutos. Para quê? Para estar na sua presença. Para abrir esse livro. E contemplar Jesus nesse livro. Pelo menos 30 minutos por dia você tem que parar a sua vida maluca e doida. E voltar a sua mente para o Senhor. E voltar o seu coração para Ele. O nome disso é oração. Onde você derrama o seu coração diante de Deus. Derrama os seus pensamentos diante dEle. E você também permite que Ele derrame os seus pensamentos sobre você. E Ele derrame o seu coração sobre você. Tem alguém aí? Nós precisamos, além de ter uma devoção pessoal, nós vamos ter que desenvolver uma disciplina da devoção coletiva. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Sala de oração não é moda, não. Sala de oração é necessidade. Nós precisamos, como igreja, aprender que a identidade da igreja é: a casa do meu pai será chamada casa de... Não é casa de ação social, não é casa de evangelismo, não é casa de pregação. Sendo que tudo isso é muito importante. Mas se ele chamou a casa de oração, significa que a oração é o que vai nos autorizar a fazer tudo isso. A presença é o lugar onde somos enviados a falar. Tem alguém aí? Tem gente que quer falar, tem gente que quer o microfone, tem gente que quer... Só que esquece que João Batista, que é um mensageiro, quando ele era adolescente, ele foi para o deserto. E ele ficou lá 15, 17 anos. E o que ele falou nesse tempo? Na Bíblia? Nada. Pensa, João Batista ficou 17 anos na presença de Deus. Para ficar 6 meses falando. Tem gente que quer ficar 6 meses na presença para falar 17 anos falando. Quem quer ter autoridade para falar aqui? Então você vai ter que aprender com Gabriel. Sabe por que eu posso falar? Gabriel está dizendo, sabe por que você tem que acreditar no que eu estou falando aqui? Eu sou Gabriel. Porque eu sou aquele que está sempre diante do Senhor. E a partir desse lugar, eu fui enviado para falar. Vamos abrir outro texto agora. Em Marcos 3. Eu já estou terminando. E esse é o último texto, né? Mas tu sabe, né? Que quando o cara fala que já está terminando e vai ler o último texto, isso não significa nada. Marcos 3 é o momento que Jesus chama os apóstolos e os seus discípulos. No versículo 13 diz assim: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E esses foram até ele. Atenção agora, hein?
Então designou. Cadê? Próximo versículo. É esse? Não, é o outro? Eu errei. Volta. 13. Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. 14. Escolheu 12, designando-os apóstolos para, calma, para quê? Para quê? Qual é a principal função de alguém missional? Qual é a função principal de uma igreja apostólica? Ele nos chamou para... E a partir desse lugar, eles o enviou para... Agora pensa, só vai ter autoridade para pregar quem passar por esse lugar chamado presença de Jesus. Ele os enviou a pregar, e no próximo versículo diz, e os enviou com autoridade para expulsar demônios. Quem que é autoridade aqui? Contra as trevas. Ninguém vai poder falar em nome de Jesus se não tiver um profundo encontro com a sua presença. O pessoal esquece que entre Paulo se converter e ele começar os ministérios, é mais de uma década, gente. O que Paulo estava fazendo nesse tempo? Ele estava diante dele. O Senhor está chamando pessoas, comunidades, para entrarem numa fase chamada busca incessante e desesperada por estar diante dele. Uma busca desesperada pela sua presença. Então você vai ter que desenvolver uma devoção pessoal. Isso vai gerar uma devoção coletiva. E aonde vai dar isso? Comunidades vão se encontrar numa cidade para levantar um altar. Uma igreja de uma cidade que vai zelar por uma coisa: estar em sua presença. Eu faço parte de uma rede ministerial chamada Ticum. A gente tem uma reunião que é muito engraçada, que é uma vez por mês a gente vai, o pessoal vem, os ministros, né, a gente vai para um sítio, com uma chácara, a gente fica um dia inteiro. E adivinha o que a gente vai fazer no dia inteiro? Estar diante dele. E aí ninguém sabe o que vai falar, não tem agenda, não tem nada. Isso é um bando de gente em roda, um dia inteiro, diante dele, olhando para ele, amando a Jesus e buscando a palavra profética. Mas não é um dia não, gente. É uma disciplina de pessoas que estão atrás da voz de Deus. Só que para a voz de Deus ser levantada na nossa geração, nós vamos ter que silenciar os nossos pensamentos, nós vamos ter que acalmar as nossas emoções, e nós vamos ter que diminuir as nossas afeições pelas coisas dessa terra. A minha oração é que o Espírito venha nos ferir nesse dia, nesse lugar, com paixão pela presença. Eu tenho uma amiga chamada Tamires, e eu sempre falo isso. Ela conta que uma vez estava num acampamento, e ela estava com o Gregório McNutt, estava pregando, e ele pregou 3 horas sobre a presença, né? Sobre paixão pela presença. Aqueles que são desesperados pela presença, aqueles que amam a presença, aqueles que desejam estar diante dele, aqueles que são aficionados como Davi. Uma coisa só eu pedi e a buscarei: que eu possa estar na sua presença todos os dias, para contemplar a sua beleza e aprender no seu templo. É assim que nós vamos lutar contra a frieza, gente.
E aí ela estava nessa reunião, 3 horas de pregação sobre a presença. E no final ele virou para ela e falou assim: agora profetiza aí aquilo que eu acabei de pregar. E ela levantou e cantou esse refrão: fere o meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-nos a clamar e suplicar até que o Senhor venha. A minha oração é que o Espírito caia sobre o Brasil nesses dias e abra uma ferida incurável no nosso interior. Pela presença, pela voz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes o ministério nos consome com várias atividades e é muito fácil você ser consumido por atividades na missão e se distanciar da comunhão com a presença. Quando eu era mais jovem, eu era presbítero de uma igreja, meus filhos eram pequenos e... sabe aquele dia das profissões que tem? Que aí eu falava assim: meu pai é bombeiro, meu pai é médico, meu pai é policial. Aí meu filho falava: meu pai faz reunião. Cara, era tanta reunião na igreja. Era tanta reunião na igreja que eu chegava na reunião, não sabia nem qual era o assunto. Eu entrava na reunião e falava: essa reunião é sobre o que mesmo? Que a gente veio aqui para falar de quê? Era muita reunião. E o meu sonho era ter uma camisa naquela época, com escrito assim: essa é mais uma reunião que poderia ser resolvida com um e-mail. E era reunião, tudo era reunião. Reunião de ministério, reunião de... tudo, era tudo reunião. E aí, era muita reunião na igreja. E a gente tinha um costume. E aí que eu fui descobrir como a gente estava errado. Que era o seguinte: a gente ia para a reunião do ministério para planejar um evento, planejar uma conferência, um exemplo. Aí a gente ia, falava assim: vamos lá, qual vai ser o nome da conferência? O que vocês acham? Aí um dava uma ideia, boa, tinha um escriba, né? Boa conferência tem que ter escriba. Aí o cara escreve: e você? Não, vamos chamar fulano, porque fulano é bom. E aí eu acho que tem que chamar fulano. Aí o outro: não, mas eu acho que tem que ser na data tal. Aí o outro: eu acho que tem que ser do não sei o quê. Aí o pessoal vai dando as ideias, o escriba vai anotando. Aí tem um líder que vai organizando as ideias. Você tem umas ideias malucas, né? Aí não, essa ideia é maluca. Aí vai organizando. Aí quando acaba tudo e decide tudo, depois de 1 hora, o que a gente fazia no final da reunião do ministério? A gente orava. Orava para quê? Para Deus abençoar aquilo que a gente decidiu. Aí sabe que Deus está no trono e fala assim: vou abençoar não. Vocês estão falando, tentando fazer uma coisa para mim, ninguém perguntou minha opinião. Sabe o que a gente descobriu? Que a gente fez um monte de evento, um monte de coisa que deu errado. Porque a gente fazia coisas da nossa cabeça. E no final a gente pedia para Deus abençoar nossas ideias. A pergunta é: o que Deus está pensando sobre Curitiba nesses dias? Quais são os pensamentos do Senhor sobre o Brasil nesses dias? A pergunta é: quem vai gastar tempo na presença para aprender isso? Essa sala de oração aqui, que acontece por semana, isso aqui não é para pastores não, gente. Isso aqui não é só para quem trabalha aqui não. Isso aqui é um lugar para que a igreja se encontre com a presença. Esse é um lugar para você ouvir a voz de Deus. Quem está comigo? Quantos querem ser esses mensageiros aqui que vão pregar a mensagem com autoridade? Amém? Acabou esse negócio de ficar brigando com o demônio. Ficar 40 minutos, 2 horas expulsar um demônio, o demônio: não vou sair, vai sair, não vou. Aí fica nessa briga. Por quê? Porque não tem autoridade. Por quê? Porque não está vivendo na presença. Você quer autoridade? Viva nesse lugar chamado presença. Você quer conhecer a voz de Deus? Esteja nesse lugar chamado presença todos os dias. Você quer aprender a administrar dinheiro? Esteja nesse lugar chamado oração. Você quer aprender a como cuidar de filho? Esteja nesse lugar chamado devoção. Você quer parar de ficar botando dinheiro em coisa errada? Aí os crentes tudo botaram dinheiro no Bitcoin. Vou contar um testemunho. Quem quer aprender? Ninguém. Falei do Bitcoin e desistiram.
Tu sabe que foi aqui, né, em Curitiba, né? Mas depois vocês cortam essa parte do vídeo. Vou contar um testemunho rápido. Sério agora, isso é sério. Quando começou o negócio do 1, 2, 3 milha, todo mundo foi comprar passagem. Estava muito barato. E a gente ia para a Disney. Aí eu falei, tá todo mundo comprando. Acho que eu vou comprar também. É muito mais barato. E aí, adivinha? Eu fui para a presença. Adivinha? Não compra esse negócio. Vai dar ruim. Cara, diante do Senhor, eu falei lá no Desescope. Isso aqui vai dar ruim, gente. Isso aqui vai dar ruim, gente. Isso aqui vai dar ruim. Gente, sem zoeira. Faltando 30 dias para a gente viajar. Todas as passagens da 1, 2, 3 mil foram canceladas. Sabe por quê? Porque alguém fez algo sem ouvir o Senhor. Os crentes, os ministérios, tudo foram para o Bitcoin. Tem gente que botou dinheiro da igreja no Bitcoin. Tem noção? O pessoal sai decidindo as coisas, sai fazendo as coisas e vai começar a dar tudo errado. Por quê? São afobados em fazer, em falar e não esperam no lugar chamado presença. Ficou um climinha bom agora, né? Ficou um climinha delícia, né? Aí a pergunta, como termina esse culto agora, né? Quero dizer uma coisa. Poucos lugares no Brasil que eu vou são abertos ao espírito da profecia como esse aqui. E eu creio que a palavra apostólica e profética foi muito deturpada nas últimas 2 décadas. Mas eu sinto assim com muito paz de dizer que essa casa está sendo usada como uma ferramenta do Senhor para ressignificar a palavra apostólica e profética. Não como um título, mas como uma vida, uma igreja. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Essa paixão que a gente vê aqui, ela só vai crescer. Essa paixão vai crescer. E o Senhor está chamando você para esse lugar, para uma devoção radical, para uma santidade radical. Então eu não estou falando de uma campanha de 30 dias de oração, não. Eu estou falando de uma vida. São homens e mulheres aficionados pela voz. Homens e mulheres aficionados pela presença. Homens e mulheres que vão passar décadas diante dele. E por isso vão ser mensageiros do Evangelho de Jesus Cristo. E uma coisa que me vem sobre o pastor Luiz é que você vai ser um cara que vai ajudar as pessoas a saírem dessas afeições doentias. Porque as pessoas estão negociando a afeição por Deus até pela unidade. As pessoas estão negociando a palavra profética por afeições de amigos, por unidade, por política, por dinheiro. Eu creio que você é uma voz aqui no Brasil que vai ensinar homens a dar um passo para trás. Ensinar homens e mulheres a falar assim, vamos esperar para falar. Deus vai usar essa casa para denunciar a corrupção, para denunciar a corrupção de política, denunciar a corrupção ministerial. Deus vai usar essa casa para corrigir pessoas. Deus vai usar a sua família para ser um instrumento de justiça, para ser um testemunho de justiça nesses dias, onde são pessoas que não estão atrás de um título, apóstolo e profeta, mas estão por trás de uma movimentação, de uma edificação. E eu creio que você tem a ver com alguém que vai ensinar sobre excelência,
sob ordem, sob organização, mas também com liberdade no espírito. E muitos pastores vão começar a vinda para sentar com vocês, com a mesa do MFI, porque vocês estão sendo usados nesses dias para ressignificar o que é ministério apostólico e profético. Então, assim, não tem a ver com você ter um título, mas você tem uma função apostólica e profética. Você se movimenta como alguém apostólico e profético. E isso está gerando essa fome aqui na igreja. Por quê? Porque quando você olha para cá, você vê os pastores queimando de paixão na adoração. Você vê pessoas queimando de paixão por Jesus. E isso vai se alastrar aqui nessa casa. E a minha palavra final é: o Senhor está chamando para essa casa se tornar uma casa de mensageiros, uma casa de profetas, uma casa apostólica, uma casa que vai carregar o evangelho de Jesus, uma casa que vai às nações, uma casa que vai levar a justiça de Deus, uma casa que vai plantar muitas comunidades, muitos lugares. Jovens vão ser treinados, famílias vão ser treinadas, mas você precisa entender que essa é o fim. Mas vocês precisam zelar pela base, e a base é: vocês vão ter que entrar profundamente nesse lugar chamado devoção, oração, paixão pela presença. E a palavra profética vai ser liberada nesse lugar. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.